Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. João Augusto Cora quem vos fala. A Yoruichi é uma guerreira muito treinada. Ela foi capitã da segunda divisão do Goten 13. Ela é muito treinada. Ninguém vira capitão à toa. E ela tem a capacidade de transformar sua Rietsu, ou seja, sua energia espiritual, em eletricidade, para focar em ataques e em velocidade. E ela tem um shampoo muito veloz. Ela é uma pessoa muito letal, no geral. Ela tem uma capacidade de letalidade muito grande. Ela sabe entrar em combate e sabe finalizar o combate de forma muito evidente. Ela é uma das guerreiras do sexo feminino mais poderosas de Bleach inteiro, mais poderosas da obra. Ela é uma das melhores amigas de Kisuke Urahara desde os tempos da Goten 13, quando ela era a capitã da segunda divisão e ele o capitão da 12ª. Ou seja, quando eles ainda trabalhavam na Goten 13, eles já eram muito amigos. Quando ele foi banido para o mundo humano, essa amizade perdurou. Ela assumiu aquela forma de gato preto que a gente conhece e ficou com ele no mundo humano por anos, milênios. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou frisando isso? Frisando o fato dela ser uma guerreira muito poderosa, frisando o fato dela ter sido uma capitã, frisando o fato dela ser uma das Shinigamis mulheres mais poderosas que existiu na Goten 13 e frisando a amizade dos dois. Você vai entender. Eu já falei aqui nesse canal que Kisuke Urahara foi o capitão da 12ª Divisão. E para quem não lembra, a 12ª Divisão é a divisão de ciência da Golden 13, ou seja, ele é um cientista genial. O cara é genial. O nível de inteligência dele supera o do próprio Mayuri, e o Mayuri já é um gênio. Durante o episódio mais recente de Bleach, da Guerra dos Mil Anos, a nossa amiga Yoroichi estava enfrentando um dos Quinch lá do Yurrabarra e ele era absurdamente poderoso. Era um cara que mexia com veneno lá e ele já tinha dado uma surra no irmão dela. Ela estava preocupada com o irmão dela que estava machucado e ela também estava tomando uma peia. Não estava muito fácil para ela. Ela estava numa situação difícil. Foi então que o Urahara chegou para ela e falou assim: Ô, você não tem aquela transformação lá de gato do trovão? Por que você não usa ela? Aí o Yoroichi falou com ele assim: Não, eu não vou usar porque eu detesto aquela transformação. E eu não gosto e eu não vou usar. E ela continuou o combate, mesmo em dificuldade. Ela estava sim com dificuldade, apesar de ela ser uma exímia guerreira. O cara tinha veneno, né? Toxina dificulta as coisas. E ela estava em dificuldade. O Urahara viu que ela estava em dificuldade, chegou a comentar com ela a segunda vez, falando com ela que assumisse a forma lá da transformação. E ela se recusou de novo. Ela se recusou porque naquela forma ela ganha sim uma habilidade absurda, um poder imenso. Só que ela perde a humanidade, o senso da razão humana, e passa a agir por instinto, como um gato mesmo, como um animal. Só que aí vem o ponto crucial. Ao perceber que ela não ia ativar a habilidade do gato do trovão, ou gata trovão, por conta própria, Urahara chama a atenção dela, oi, psiu, e vira um pedaço de papel. E quando ele vira um pedaço de papel, ela se transforma, automaticamente. Após ver o Urahara virando aquele pedaço de papel, ela se transforma imediatamente. A Rietsu dela muda, ela se transforma em um gato elétrico agindo por instinto. Muito poderoso e que é guiado pelo próprio Urahara. Sim, o Urahara é a única pessoa que consegue minimamente controlá-la e guiá-la. Só que aí vem um ponto. Ela não se transformou porque ela quis. Em momento nenhum ela queria se transformar. Foi o Urahara virar o pedaço de papel e ela se transformou. E o que isso quer dizer? O Urahara programou um gatilho psicológico nela. Isso mesmo. Aquele papel não era um pedaço de papel comum de um caderno. Era um selo de ativação. Que em japonês, o selo de ativação, ele tem um nome muito específico que eu vou ver se eu acho aqui nas minhas anotações aqui para falar para vocês. Mas é um selo de ativação. Ele sabia que ela não ia ativar a técnica, então ele meio que programou o subconsciente dela para ativar com um mísero pedaço de papel, mas não é um pedaço de papel comum, é um ofuda, um selo, uma ativação por selo. Esse ofuda, esse papel, é meramente uma técnica. Se você vê eu virar esse papel, você se transforma. Sem pensar, sem piscar, sem nada. É meio que uma hipnose. Meio que ele deu um jeito de ativar um gatilho psicológico no subconsciente dela, que ao ver ele virar aquele papel, ela simplesmente se transforma, sem controle, sem permissão, sem nada. Só que isso gera um ponto perigoso. A forma do gato trovão é realmente a forma mais poderosa da Yoruichi.
Isso é indiscutível. Só que, nessa forma, ela tem instintos felinos, ela não tem racionalidade, ela não se controla por consciência, ela ativa seus instintos, que mudam constantemente. E o Urahara é o único que a controla parcialmente. E isso vem muito, provavelmente, desse implante subconsciente. Só que aí temos um ponto muito sombrio. Vamos voltar no que eu falei no início do vídeo. O Urahara é amigo dela desde quando eles estavam na Sword Society. Ela é uma das melhores amigas do Urahara. E o Urahara literalmente criou um gatilho subconsciente sem ela saber, sem ela permitir, sem ela ter noção, para transformar ela na maior transformação dela e meio que controlar ela durante essa transformação. Ou seja, o cara manipulou a melhor amiga para ativar a mais fora das transformações, sem ela nem saber como ele fez isso. Nem a gente sabe. A gente só sabe que ele fez, porque ele virou um pedaço de papel, né, um Ofuda, um selo de ativação, e ela realmente se transformou. É a melhor amiga do cara desde o começo da obra. E ele manipulou ela, em algum momento, fora de tela, para criar um selo subconsciente, para que ele pudesse ativar remotamente a maior transformação dela, mesmo que ela não quisesse. E ainda controlar essa transformação para que ela não saia do controle. Tem noção do quão manipulador o Urahara é? Dúvida nenhuma, o Urahara é um dos caras mais geniais da obra, e a Bankai dele é literalmente muito poderosa, mas não é a Bankai dele que torna ele perigoso. Não é o poder de Rietsu dele que torna ele perigoso. É a falta de noção desse cara. Ele literalmente induziu a melhor amiga que ele tem a acessar uma transformação que ela não gosta, só com um pedaço de papel, só com um selo, só com um Ofuda. E em algum momento que a gente nem sabe como, e nem ela sabe, ele criou um gatilho subconsciente, meio que uma hipnose, para poder ativar e controlar remotamente esse nível de transformação. A Yoruichi detesta a transformação do gato trovão porque ela não tem controle dela. Ela atua como um animal de estimação, como um gato, como um pet. Isso quando acha alguém que controla, que é o caso do Urahara, que conseguiu um jeito de controlar ela, né? Mas ela não gosta dessa transformação, não é pelo fato de não ter poder. O gato trovão é a forma mais poderosa dela. Só que ela não tem controle. Não há emoções ali. Há apenas uma Rietsu explosiva, de forma elétrica, que muda 48 vezes por segundo e que literalmente faz ela atuar por instinto. Ela literalmente age como um gato. Você tem um gato em casa, ela literalmente age como um gato. Não tem um senso de pessoa ali. Não é uma pessoa, é um gato. E é por isso que ela detesta tanto essa transformação. E sabendo disso, Urahara meteu um gatilho subconsciente nela, para ele poder ativar, desativar e controlar a transformação quando ele quiser ou quando ele precisar. Em resumo, a Yoruichi não se transformou no gato trovão. Transformaram ela. Ele manipulou a melhor amiga. Ou seja, o cara é manipulador ao extremo. Ele consegue prever todas as reações de um inimigo num campo de batalha, mas também está disposto a usar os aliados e amigos para alcançar o objetivo final de não perder a batalha. Isso leva a um limite moral que é meio duvidoso. Eu vou deixar no card aqui a bancada explicada dele para você entender o que isso tem a ver. Tá? Vou deixar no card para você que não viu. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fique com Deus e até amanhã.